Antes, para começar, destaque de Brasília, o ex-ministro Guido Mantega deve divulgar uma carta ainda hoje afirmando que abre mão de ocupar um cargo na Vale. A ideia do governo é que isso seja interpretado como uma sinalização para a mineradora privada escolher um outro nome para o cargo de presidente, sem reconduzir Eduardo Bartolomeu, que ocupa o posto atualmente. Mesmo com a vontade de ter Mantega na presidência, o governo federal também aceitaria que ele fosse indicado para o conselho, mas ainda assim o ex-ministro desistiu de todas as opções. Essa desistência aconteceu em razão da resistência ao nome dele, por conta de sua atuação no governo de Dilma Rousseff, que registrou a maior recessão da história do país. Início do giro de análises, vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A gente pôde perceber com a possibilidade de Guido Mantega assumir a presidência da Vale uma enxurrada de críticas. Você acha que esse foi o fator determinante para essa posição, essa postura de Guido Mantega? Segundo informações, ele vai divulgar inclusive uma carta abrindo mão dessa possibilidade, né? Pois é, e foi o comentário hoje por aqui, né? A reação do governo, o ministro Alexandre Silveira deu naquela base assim, não sei, nunca ouvi, eu só ouço falar. Ninguém assumiu, na prática, esta indicação de Guido Mantega. Ninguém chega à diretoria de uma empresa importante assim, né, como a Vale, como se não fosse uma indicação do governo, uma indicação forte assim. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está acompanhando aqui os Pingos nos Is. E olha, isto é muito importante. Esta indicação de Guido Mantega sofreu uma pressão muito forte, principalmente vindo de fora. A Vale do Rio Doce, ela tem investimentos fora do Brasil e tem investidores, são os donos da empresa, né? São os cotistas da empresa, são as pessoas que têm ações da empresa. E houve uma reação, inclusive, sobre a possibilidade de interferência forte do governo com a empresa que já não está mais no comando do governo. O governo tem ações importantes, que podem, inclusive, fazer vetos, mas não é mais o dono da Vale. Então, essa pressão foi considerada estranha e aí o presidente Lula disse que não ia bancar publicamente a indicação de Guido Mantega. O ministro Alexandre Silveira fez questão, ele que fez questão, de descer até os jornalistas para dizer o seguinte: olha, eu não trabalhei por isso, não procurei nenhum conselheiro, não houve nenhuma gestão nesse sentido, portanto eu não sei, nunca ouvi e só ouço falar. Então foi uma confusão sobre essa indicação. Mas na verdade a reação veio exatamente com o nome de Guido Mantega. Primeiro a escola econômica dele, né? Ele levou o Brasil, eu não gosto muito de falar governo Dilma, é o Brasil que naquele momento estava sob a direção da ex-presidente Dilma Rousseff ao brejo. Se não fosse rapidamente o governo Temer, o Brasil estaria hoje em péssimas condições, talvez irrecuperáveis, e ali disputando a pior situação com a Argentina. Além disso, o mercado estranha a posição de Guido Mantega. Quem leu a delação premiada de Antônio Palocci conhece o Guido Mantega por dentro. O ministro da Fazenda, veja bem, ministro da Fazenda que pedia contribuições partidárias. Um ministro assim não pode pedir, ele determina. Imagine uma grande empresa que recebe o ministro da Fazenda pedindo a tal contribuição para partidos políticos, né? Portanto, o nome dele foi vetado de todas as formas, aí o governo desistiu e decidiu também dizer que não estava indicando. Que tempos sombrios, né, Zé Maria? E não faz tanto tempo assim, né? Boas lembranças. Você, Cristiano Beraldo, já que estão todos na tela, eu vou seguir a ordem aqui. Cristiano Beraldo com a gente. Seja bem-vindo, Beraldo. Ótima noite a você. Agora, se Mantega fosse de fato alçado ao cargo de CEO, o presidente da Vale, seria um festival de críticas, né? E seria grande a chance da empresa ficar desmoralizada. O que aconteceria? O valor dos papéis cairia. Isso seria péssimo para os investidores, hein, Beraldo? Pois é, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, vejam o histórico dos ministros da Fazenda. O ministro da Fazenda é uma posição extremamente importante, que dá uma visibilidade enorme. O Brasil, apesar de todas as suas dificuldades, é uma grande economia, tem uma relevância
na relação com outras instituições do mundo inteiro, tem um protagonismo no mundo emergente. E aí você olha o que acontece com pessoas que passam por essa poderosa cadeira, que é a cadeira de ministro da Fazenda. Essas pessoas, em geral, ou elas têm os seus próprios negócios, têm lá o seu histórico de negócios próprios e tal, ou elas depois são sempre convidadas a participarem de grandes instituições financeiras no Brasil e no mundo. O que aconteceu com Guido Mantega, o ministro mais longevo da história do Ministério da Fazenda? Ficou lá, me corrijam aí, mas acho que coisa de 8 anos, né? O Guido Mantega, ele não fez nada. Ele não foi procurado pelos grandes bancos, e se foi, não foi lá que ele encontrou um abrigo profissional. Ele ficou lidando com os problemas que teve em razão das investigações da Lava Jato, e agora que o seu grupo político retorna ao poder, ele fica quase 1 ano no meio dessa pressão para colocá-lo na Vale do Rio Doce, seja no conselho, seja no corpo corporativo, executivo da empresa, e fica ali quietinho. No fundo, isso quer dizer que ele estava torcendo para dar certo. Ele já estava pensando ali naqueles milhões que ele ia ganhar trabalhando para a Vale do Rio Doce. E quem é que estava pressionando, quem é que estava indicando e pressionando para que esse espaço para Guido Mantega fosse aberto na Vale? Era o próprio governo. Então, o que a gente vê é que não era, obviamente, uma escolha por uma questão de currículo, não era uma escolha com base em qualificação profissional, em entrega de resultados, porque a Vale do Rio Doce está passando por um processo hoje bastante desafiador, porque o mercado está muito desafiador para o setor em que ela atua. Além disso, a Vale ainda tem que lidar com todas as consequências de Brumadinho e Mariana, que causaram um rombo de bilhões e bilhões de reais no orçamento da empresa, porque ela está tendo que indenizar não só as famílias, mas está tendo que indenizar o Estado de Minas Gerais. Agora eu já vi o TCU hoje dizendo que é 100 milhões de reais da Vale. Então, enfim, ela está ali sob todos os ataques. E aí você vai fazer uma indicação de um presidente executivo com o perfil de Guido Mantega, isso não faz nenhum sentido. E aí a gente pode constatar que esta carta que ele emite é simplesmente porque depois de tentar de tudo nesses últimos meses, deu com a cara na porta. Não terá abrigo ali na Vale do Rio Doce e vai ter que se contentar com a vidinha que ele vem levando aí, fazendo sabe-se lá o quê. Agora, Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu imagino que a pressão e os muitos comentários podem ter mudado a postura e o posicionamento de Guido Mantega. Talvez até ele tenha assistido ao programa no dia de ontem. Para a Vale, é melhor que fique dessa forma, né? Talvez eles escolham um técnico para assumir o cargo de CEO, presidente, não sei, muito possivelmente, né? É difícil, cada vez mais difícil interpretar esses acontecimentos, né, Caniato? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa querida audiência. O que eu vi foi o seguinte: bota o bode na sala, tira o bode da sala. Aí todo mundo respira aliviado. Tá? Eu vi que alguns veículos de mídia colocaram uma manchete mais ou menos assim: Mantega abre mão de ir para a Vale. Como assim abre mão, companheiro? A Vale é uma empresa privada, vocês sabiam? Esse assunto não deveria nem estar sendo discutido, porque, como você mesmo disse, Caniato, Mantega participou do governo da presidenta quando ocorreu a maior... Teve um problema de sinal com o Roberto Mota, congelou a imagem, o áudio também. Ele falava sobre a notícia que envolve Guido Mantega e teria desistido dessa indicação para presidir a Vale, que é uma empresa muito importante, empresa de capital aberto e que visa lucro, né? Tem seus acionistas que naturalmente querem ver a empresa performando bem e tendo quadros específicos profissionais preparados no seu comando. Não sei se a gente retomou com o Roberto Mota, mas de qualquer maneira eu vou passar então a palavra.
para o José Maria Trindade e quando o Mota estiver ok, a gente passa a palavra para ele. Agora, Zé Maria, claro que no jogo político é normal que os administradores tentem colocar pessoas próximas, aliados, em cargos específicos, cargos estratégicos. Isso é do jogo, né? Qualquer administração, de qualquer espectro político, a gente vai observar. Porém, quando a gente fala de uma empresa como a Vale, de capital aberto, naturalmente é preciso apresentar resultados para os acionistas, né? Por qual razão, em algumas administrações, a gente vê essa tentativa incessante de você colocar, não necessariamente, os melhores em cargos tão importantes e tão estratégicos, como a presidência da Vale, né? Olha, Caniato, é desnecessário dizer que as estatais no Brasil, elas corroem o dinheiro público. Aquela história de que o petróleo é nosso, não é. O petróleo é deles, dos diretores e dos funcionários da Petrobras. Eles ganham muito bem. Dizem por aqui, eu concordo, que ser presidente, por exemplo, da Petrobras é melhor do que ser presidente do Brasil. O salário é 10, 20 vezes maior do que o do presidente da República, com muito mais vantagem. Tem aviões à vontade, grandes, continentais, para ir onde quiser, com cartões de crédito para gastar como quiser, cartões corporativos, né? E ainda tem um ar de uma certa distância do governo, ou seja, é um CEO de uma empresa privada. Não é uma estatal. Então a Petrobras é muito boa para eles, é muito linda para os diretores e presidente da Petrobras. E eles ainda queriam ficar longe do Tribunal de Contas da União, dizendo que se trata de uma empresa que disputa mercado e, portanto, não poderia seguir as verbas de licitação, as verbas de controle público, né? Isso é a Petrobras. Já a Vale do Rio Doce foi privatizada. A Vale tem capital dominante, né? Privado. Esse foi o grande medo de uma reestatização da empresa Vale do Rio Doce. Daí a enxurrada não é só críticas, não, é de posicionamentos contrários, né? E, inclusive dentro da empresa. E o que me chamou a atenção é de que essas pressões maiores vieram do exterior. Investidores, acionistas, todos eles contra o que parecia uma tentativa de interferência. Seria uma interferência do governo. E hoje o governo fez questão de vir a público dizer que não faz interferência e que não queria fazer a indicação e que não era por aí. Mas houve sim uma tentativa e uma pressão para Guido Mantega, que seria o dedo do governo lá dentro da Vale do Rio Doce, comandando uma empresa gigante que foi privatizada em um exemplo de que quando se privatiza, melhora até salários dos funcionários da Vale.